Pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos aí seguindo com os nossos encontros, com as nossas aulas, né? E hoje, chegando aí na reta final aí das nossas aulas, né? Nós vamos fazer aí um apanhado de tudo que nós tivemos conversando, né? Então hoje nós vamos conversar aí sobre o modelo para melhoria contínua e inovação, né? Entendendo os desejos do cliente, que é pautado naquele, nós vamos voltar a falar daquele método das 4 ações. Nós vamos falar um pouco o aproveitamento da experiência interna e o método completo para a busca de melhoria e inovação, tá? Então nós vamos dando continuidade aí, né? Começando falando da parte do mapeamento, né, que nós estivemos conversando isso lá atrás, na primeira aula, foi a introdução, e na segunda nós viemos com o mapeamento, tá? Então, nós fazemos um mapeamento primeiro das atividades, né? E dentre essas atividades, nós começamos a desmembrar essas atividades, que são os processos de etapa dessas atividades, né? Que a conclusão dela, a soma dela, nós vamos ter o nosso processo, tá? Que é a nossa atividade como um todo, né? E então nós temos aí essas etapas, nós vamos cadastrá-las, depois nós vamos, se necessário for, fazer a alocação devida à atividade versus executor, né? Ou seja, aquele que é o responsável. Até nós fizemos uma atividade pautada nesse tema, né? Nós vamos aí termos a atividade versus o responsável, o executor. E esse executor, tá, na organização, com toda certeza, ele sempre tem o seu backup, né? O que é o backup? O backup é aquela pessoa a qual ele vai delegar, caso seja, tá? Ele vai delegar, e lembrando, mais uma vez, que delegar não é sinônimo de se livrar do problema. E sim, você, como executor, não é a pessoa que está executando, mas toda e qualquer responsabilidade daquela atividade é sua, né? Então, a pessoa a qual foi delegada a atividade, ela tem que ter o respaldo aí full time, né? De quem delegou aquela atividade, tá certo? Ou seja, ele trabalha amparado pelas diretrizes, pelas orientações do executor, ok? Tá? Então, e depois, né, nós temos o que? Nós temos aí o plano de melhoria, tá? Nesse plano de melhoria, eu vou utilizar aquelas ferramentas que nós conversamos, PDCA, 5W2H, tá? Por quê? Porque aí eu já tenho o panorama, né? Que panorama é esse? Eu tenho qual que é o problema que eu tenho a lidar, né? Eu tenho as etapas, as atividades desse processo que eu preciso melhorar, né? Então aí sim eu vou montar um plano de melhoria, tá? E depois, obviamente, fazer a aplicação, que é onde entra com toda a intensidade a ferramenta 5W2H, tá? Como eu comentei com vocês, tá? Aqui nós estamos conversando, nós falamos sobre 5W2H, PDCA, tal, mas dependendo do problema, nós temos inúmeras outras ferramentas, né? Nós falamos de alguns métodos complementares, como Kaizen, cheguei a mencionar Cairo a título de agregar um pouco de valor, né, no conteúdo, enfim, tá? Então, nesse momento, nós temos aí o quê? O nosso cenário traçado, o qual nós iremos aí pautar, né, as nossas atividades, as nossas etapas, né, para sim
fazer uma melhora ou um processo de melhoria, seja numa implantação ou numa adequação, tá, de um processo. E veja, a gente fala muito em organização, e organização sempre focado como empresa, né, sinônimo de empresa, e assim, nós sempre falamos organização, mas lembramos, né, sempre que todas essas diretrizes, todos esses mecanismos que nós estamos conversando, nós podemos implementar na nossa vida pessoal, no nosso cotidiano, tá? E por aí vai, ok? Isso que é o legal dessa disciplina, né? Porque ela nos dá um foco no âmbito pessoal e profissional, tá? Seguindo aí, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre Oceano Azul e concluir esse contexto, certo?